Graça e paz, meus amados irmãos. Desejamos aqui uma boa noite para os nossos irmãos que estão aqui presentes, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, né? Estamos na lição do livro de Daniel, a lição número 3. Essa lição do livro de Daniel, número 3, é uma sequência que nós nos comprometemos a trazer aqui para os irmãos, já que quando estávamos no curso do Apocalipse, a gente fez essa promessa. No domingo à noite passada, nós estudamos a lição do capítulo 2 de Daniel, a lição 2. Nós pulamos a lição 1, mas disponibilizamos essa lição 1 em PDF para os irmãos que nos solicitaram e a gente colocou em todos os grupos de WhatsApp essa lição. Quem quiser ter essa lição em PDF para revisar, para estudar em casa, que não recebeu ainda, pode solicitar que vai receber. Então, domingo passado, lição 2. Hoje nós veremos a lição 3, que tem como título aí a estátua e o teste. No capítulo 2, nós estudamos também sobre uma estátua, a estátua do sonho de Nabucodonosor. A estátua que ele viu, recapitulando aqui rapidamente, tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e a parte dos pés, uma mistura de ferro e barro. Não foi isso que a gente estudou? Pois bem, parece até que a visão no sonho dele desta estátua, ele resolve fazê-la agora no capítulo 3. Né? Parece até que é essa estátua que ele resolve construir. E no capítulo 3 aqui de Daniel, nós iremos também, além de estudar o capítulo 3, dessa ocorrência da perseguição dos santos lá na Babilônia, a gente vai fazer também, usar aqui um paralelo entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Vamos fazer um pequeno paralelo aqui, um breve paralelo, para a gente entender que essa história, uma história das mais lindas da Bíblia, o poder de Deus, o cuidado de Deus com os seus servos, mesmo que estando escravo numa outra cidade, essa alusão, ela se repete no tempo do fim, com os santos também, nos dias de hoje, né? Porque o Apocalipse traz de volta à tona a Babilônia antiga. O Apocalipse, o livro chama de Babilônia, aquele poder opressor que persegue os santos nos últimos dias, aonde os santos vivem, né? Então vamos aqui para a nossa introdução. Nabucodonosor, após ser impactado pelo poder de Deus, quando ouviu da boca de Daniel o sonho que foi apagado da sua lembrança, bem como difícil interpretação dos fatos verdadeiros que se sucederiam, naquele momento em que ele teve aquela visão do capítulo 2, a interpretação do sonho, ele louvou e engrandeceu o nome do Senhor. Mas logo, algum tempo depois, ele resolveu construir uma estátua de ouro para sua própria glória, afrontando a fé dos servos do Deus que ele mesmo havia honrado com as suas palavras. Aqui nós vemos não é uma incoerência, tem incoerência aqui, mas nós vemos como o homem poderoso, no caso do rei Nabucodonosor, se esqueceu muito rápido do Deus poderoso daqueles homens que ele viu na figura de Daniel lá no capítulo 2. Parece que ele esqueceu muito rápido, né? Pois bem, vamos ver então esse estudo. Daniel 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura
de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então tudo começa aqui, né? Aquele sonho que ele teve lá no capítulo 2, parece que ele resolve colocar em prática agora e construir uma estátua toda de ouro. Daniel disse: você é só a cabeça de ouro. Não, mas a minha estátua é toda de ouro. Como se ele estivesse querendo dizer assim: eu vou reinar para sempre, é o ouro que vai perdurar. Era mais ou menos isso, né? No sentido assim, bem simplório. O interessante aqui é que nessa descrição aqui que abre o capítulo 3, vai direto ao assunto, dizendo que ele resolveu construir essa estátua, fazer essa estátua, que tinham medidas interessantes aqui, ó, 60 com mais 6, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Ele erigiu uma estátua, uma imagem para si mesmo. Era mais ou menos isso. Vejam só alguns detalhes que eu trouxe aqui para a gente meditar. Primeiro ponto aqui é fazermos um paralelo com o livro do Apocalipse. No capítulo 13, o capítulo dedicado às 2 bestas do Apocalipse, falando da segunda besta, diz assim, ó, né? Foi dado poder à segunda besta que ela fizesse uma imagem da besta, da primeira, que recebera uma ferida de morte, de espada, e estava vivendo ali. Então, veja aqui no capítulo 13, a besta também vai erigir, nos dias da Babilônia mística, nos dias em que a Babilônia mística está reinando na terra, a segunda besta novamente vai erigir uma estátua, né? E essa estátua aí, ele, no próprio livro do Apocalipse, vai dizer que também, se as pessoas não adorassem aquela estátua, seria morta. Semelhantemente o que vai ocorrer aqui no capítulo 3, aqui do livro de Daniel, que a gente ainda vai ler. Outro ponto aqui no livro do Apocalipse, no versículo 18, diz o número da besta. Calcule o número da besta. E o seu número é 666. As 2 palavras que estão lá no capítulo 3, verso 1 de Daniel, são as palavras 60 e a palavra 6. 60 era a altura da estátua e 6 era a largura. Como no hebraico, na língua hebraica, né? Se você for escrever 666, como é que se lê no hebraico? Lê daqui para cá, ó. A gente escreve assim, né? Ó, 666. Não é assim que a gente escreve? Pois bem. É como aqui nós encontramos aqui o 66 como se no livro de Daniel, lá no capítulo 3, o 66 lá, fosse algo que fosse algo parcial, porque a verdadeira Babilônia mística ia ser esse número completo. Tudo que vem da parte do inimigo está vinculado em 3 partes. Tudo em 3 partes. Por exemplo, o povo de Deus é submetido aos testes na mão do inimigo em 3 fases, né? O povo de Adão, até o dilúvio ali, por volta do ano 2000, primeiro bloco ali, ó, do ano 2000. Depois o segundo bloco, de Noé e Abraão ali, um segundo bloco até Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus até agora, mais 2000 anos. 3 blocos, né? 3 fases. Quantas vezes o diabo tentou Jesus lá no deserto? 3 vezes. Não é isso? Se a gente for fazer um estudo mais profundo dos números hebraicos, chama de agematria, se a gente for fazer um estudo mais profundo disso, a gente vai ver muito mais coisas ainda a respeito disso. Mas Daniel não fala que ali o número 666. Daniel fala 66. Porque ali era apenas um tipo.
que apontaria para um poder muito mais terrível contra Deus e o seu povo, que seria 666. Aí, uma aparência clara da tipologia lá de Daniel. E no capítulo 17, versículo 5 de Apocalipse, né, diz que traz à tona a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ora, o Apocalipse, no capítulo 17, está falando do tempo do fim. E está falando numa época em que a Babilônia, a grande, já não existia mais. O que há em Babilônia hoje, lá só tem ruínas. Não existe Babilônia. Mas, obviamente, o Senhor lança a mão de um tipo. Quando o Apocalipse, no tempo do fim, chama ela de grande Babilônia, o Senhor está me dizendo a mim e a você: estude a antiga Babilônia, veja o que ela fez com os santos, veja a opressão que ela causou aos santos, para você entender o que vai acontecer no fim das eras, no tempo do fim, tá bom? Essa foi o primeiro paralelo que a gente faz aqui com o livro de Daniel. Algumas explicações que eu trouxe aqui para os irmãos. Essa imagem, né, arqueológica é uma imagem do deus Nebo, o principal deus, a maior divindade dos caldeus, dos babilônicos. E o próprio nome diz, Nabucodonosor fez uma imagem, né? E o nome Nabucodonosor significa Nebo, ou Nebu, ou Nabu, né? Protege os limites da fronteira. Ele está dizendo que eles criam numa divindade, que essa divindade para os caldeus era aquele Deus poderoso que guardava o povo babilônico dos ataques inimigos. Então, ora, nós que cremos em Deus, qual é uma das principais esperanças e fé que a gente tem? Que Deus acampa o seu anjo ao nosso redor, para que o inimigo que está ao derredor não nos alcance. Proteção. O Senhor proteja as minhas fronteiras, né? Então, para o babilônico, o Deus supremo deles era esse Deus. Como para nós, o nosso Deus supremo é o Pai, o Deus que protege-nos, as nossas fronteiras contra a ameaça do inimigo, contra os males que ameaçam a nossa vida. Imagem, né? Uma estátua que é uma imagem de idolatria, é o que ele resolve fazer lá. O que acontece aqui no capítulo 3, o número 66 que nós já comentamos, que é a primeira parte aí, ou a parte inicial do 666, e diz que esta imagem, ela foi erigida no campo de Dura, o nome do espaço. Ora, ele poderia ter erigido essa estátua na praça central de Babilônia. Ele poderia ter erigido essa estátua na entrada principal de Babilônia. Criasse um jardim ali e cultivasse um jardim e colocasse a estátua na entrada. Mas ele fez do campo de Dura. Até hoje o pessoal se questiona. Por que no campo de Dura? Uma planície muito grande, meio desértica. Uma estátua ali era algo ali meio complicado. Então, por quê? A palavra dura em acadiano ou no babilônico quer dizer parede. Ele construiu como se uma imagem para que ela se visse de parede. No Apocalipse 13, a gente vai encontrar a besta construindo uma imagem, forçando todo mundo a servi-la, a adorar aquela besta ali, e esta imagem vai ser uma verdadeira parede para o povo de Deus, porque esta parede impede de o homem servir a Deus, obedecer a Deus, e impede, né, impede que o servo de Deus obedeça a Deus, e impede que o outro que está lá do outro lado se converta para Deus. Ora, dura é uma tipologia do pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem o quê? Isaías 59, verso 2 diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados é como se eles construíssem uma parede entre nós e Deus. Quando eu estou em pecado, é como se eu mesmo tivesse construído uma parede me impedindo de ver Deus e Deus impedindo de me ver. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pecado, que desvia o ouvido de ouvir a lei do Senhor, de colocar em prática a lei do Senhor, de dar ouvidos à lei do Senhor, até a sua oração
A sua oração é uma abominação. Olhe, né? Terrível. Pois bem, toda essa tipologia está envolvida nessa imagem que Nabucodonosor resolveu fazer lá no capítulo 3 de Daniel. Eu trouxe aqui mais uma imagem para a gente se situar, né? Para a gente se localizar. Se puder aí, passar aí o mouse aí na tela, enquanto eu coloco aqui. Aqui é um mapa. Aqui, primeiro eu vou começar por Israel aqui. Aqui é o mapa de Israel aqui, ó. Israel, certo? Esse é Israel. A parte de cima você já sabe, né? Com essa guerra aí de Israel contra o Hamas, contra o Líbano, todo mundo já sabe. Líbano, essa parte aqui de cima. O Hezbollah está atacando daqui, ó. Israel. E essa faixazinha bem pequenininha aqui é a faixa de Gaza, né? Então, vocês já se situaram. Vamos lá. Aqui, ó, está a Babilônia. Está quase que no centro do Iraque. Aqui é o país do Iraque e logo depois o Irã. O Kuwait está aqui, né? O Kuwait está aqui. O Iêmen. Então, e aqui embaixo a Arábia Saudita. Egito, a região do Sinai, né, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Bom, o mar Mediterrâneo. Pois bem, nos situamos. Daqui da Turquia, vem 12 rios. Aqui é o rio Eufrates, que vai se juntar aqui com o rio Tigre, ó, e vai desaguar aqui no Golfo Pérsico, ou chamam de Mar Egeu. Então, a Babilônia estava exatamente aqui, ó, entre os dois rios, próximo ao ao rio Eufrates. E o campo de Dura ficava nessa região aqui. Por que ele não construiu lá? E aí nós temos, né, uma questão. Por que ele escolheu aquele nome? Tudo acontece na Bíblia, não é por acaso. Cada nome que é colocado ali serve como uma tipologia para uma mensagem espiritual mais profunda do que a letra morta literal. Por ordem do grande imperador babilônico, Nabucodonosor, quais autoridades foram congregadas no mesmo lugar, lá em Dura, para essa homenagem e louvor à sua imagem representada naquela estátua? Olha o que diz o texto. O versículo 2 diz assim: Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar, que ele mandou levantar. Amados, aqui está dizendo que ele deu uma ordem, porque ele era o imperador. Todos os reis das nações vizinhas estavam abaixo dele. Ele era o imperador, era um império. Roma era um império. Todas as nações com seus reinados eram submissos a ele. Então ele deu uma ordem, escalou todo mundo, quero todo mundo aqui para a inauguração da minha estátua. A Bíblia diz que toda pessoa todas as nações debaixo do céu estavam ali. Ou seja, ali do seu império, né? Estavam todos ali, não podia faltar ninguém que ele tivesse acesso, que a sua mão, o seu governo alcançasse, estava todo mundo ali. Para uma dedicação. Ele congregou para dedicar uma estátua. O que é uma dedicação? É a mesma coisa de uma consagração. Aqui em Natal, existe uma rede de supermercados que toda vez que ela vai inaugurar uma nova loja, ela convida o arcebispo ou um padre do primeiro escalão para que naquele lugar a primeira pessoa que entra é ele. Vai quebrar ali uma champanhe, né? Alguma coisa assim. E aí cortar aquele laço com uma tesoura para inaugurar, dedicando aquela loja. Né? Fazendo uma espécie de dedicação àquilo a Deus. Antigamente, também era feito isso, não só nas religiões pagãs, como aqui em Babilônia. O povo de Israel inauguraram o templo, não dessa forma pagã. A inauguração era com sacrifícios a Deus. E reinauguraram o templo quando ele foi destruído, por ação de Babilônia, lá em Jerusalém. Quando eles reedificaram, inauguraram novamente. Então, era uma prática. Então,
ele estava aqui dedicando, consagrando algo que não era o único Deus. Ele estava consagrando a sua própria imagem para que o mundo inteiro se ajoelhasse e adorasse ele, a pessoa de Nabucodonosor. Olha só. A figura principal do deus Nebo. Que sinal seria dado para que todas as autoridades da terra ali presentes pudessem se ajoelhar diante daquela estátua? Ele ia dar um sinal. Preste atenção. Ia dar um sinal. Que sinal era esse? O verso 3 e 4 diz: e o pregoeiro, o porta-voz, clamou em alta voz, começou a gritar: é dado a ordem a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas que estavam presentes ali. Logo que vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, de instrumento musical que está aqui, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado aqui. O sinal que foi dado ali era um sinal de música, era um instrumento musical. O primeiro instrumento a ser colocado aqui é trombeta. Olha que coisa, né? É verdade que no livro do Apocalipse, logo após a adoração da imagem que a segunda besta vai levantar, logo após isso, e obrigar os santos a seguirem, logo após isso, a primeira trombeta será tocada. A primeira trombeta será tocada, obviamente, cumprindo a profecia que vai julgar as pessoas que não aceitaram a palavra de Deus. Então, ele pede que as pessoas ouçam a música. Ouvindo a música, eles se ajoelharam. Por que ouvir a música? Existe alguma mensagem que o seu espírito hoje assimila a não ser através da música? A música é o único meio que entra no seu subconsciente sem passar pela razão. Presta atenção nesse detalhe. Não existe um filme de Hollywood, dessas utopias e mensagens subliminares, que é contra o cristianismo, contra a verdade, alienando a cabeça das pessoas a acreditarem em todo tipo de bobagem, inclusive os crentes acreditando em todo tipo de bobagem, seguindo aí a sétima arte, né? Porque existe algum filme sem trilha sonora? Existe. As cenas mais emocionantes, tem ou não tem uma trilha sonora? Quando alguém está dando uma mensagem profunda e subliminar, tem ou não tem uma trilha sonora? Por que a trilha sonora? Para entrar sem filtro. Eu lembro que eu estava pregando uma vez na igreja no sábado de manhã, isso lá pelos idos dos anos 2000, 1999, por ali. Eu estava pregando numa igreja, e aí ia pregar na igreja, estava sentado ali tentando orar, me preparando o espírito porque eu ia pregar. E então lá de longe vinha aqueles carros de propaganda de supermercado no último volume. E o carro vinha cantando, olha o tchan, e amarra o tchan, e o tchan. Eu odiava aquela música. Até hoje eu odeio aquela música. Porque não diz nada, não é música aquilo, né? Aquilo é um povo gritando, tá? Porque não tem nenhuma letra naquilo. E aí, para mim, música é música. Música é uma arte especial, não é aquilo. E aí, aquele negócio, eu tentando me concentrar, uns 5 minutos depois eu dei conta de mim, o meu pé estava batendo no ritmo da música, o meu pé estava dançando a música do El Chan, olha só. Dentro da igreja. O meu pé batendo no ritmo da música. Eu olhei para o meu pé assim e disse assim, você está repreendido em nome de Jesus. Né? Porque a música é a única coisa que entra na sua razão sem pedir licença. Se você um dia, uma música que é uma mensagem contra Deus, contra a verdade, contra tudo, você um dia pegar, batendo, fazendo alguma coisa assim, não se assuste não.
porque é assim que acontece. O paralelo que nós vamos fazer aqui com o livro do Apocalipse, em algumas passagens, a besta, ela vai agir no tempo do fim por música. Entre aspas, não tem assim, né? Agir por música. É a forma como ela vai agir. É uma mesma cantiga, é uma mesma reza, para alienar muita gente, assim, principalmente os midiáticos, né? Então, aqui ele fala duas coisas importantes. Ele quer que eles fizessem duas coisas. Quais são as duas coisas? Se ajoelhar, prostrar. Não é nem se ajoelhar, é prostrar. Se ajoelhar, é ficar de joelho. Prostrar é colocar a testa no chão. Prostrar e adorar. São duas coisas. Prostrar significa reverenciar a autoridade presente. Adorar já era outra coisa. Adorar já é prestar serviço, já é prestar culto. E deixa bem claro aqui essas duas posições. Há uma diferença entre prostrar e adorar. Reverenciar a autoridade e adorar. Ele está cometendo aqui os dois pecados, né? No segundo mandamento da lei de Deus, diz assim: não farás nenhuma imagem para ti, das coisas que estão no céu, das coisas que estão na terra, nem daquelas que estão debaixo da terra. Nas águas debaixo da terra ele vai mais além. Não te encurvarás a ela, nem as adorarás. O Senhor também deixa claro isso. O segundo mandamento. Ele faz clara distinção, como a Bíblia toda. O paralelo com o Apocalipse está em Apocalipse 18, 22, que diz assim, ó. Quando aqui no Apocalipse 18, o Senhor está julgando Babilônia, está queimando Babilônia, está punindo Babilônia com muita dor e sofrimento. Aí diz assim, ó: em ti não se ouvirá mais o quê? Olha o que o Apocalipse diz: o som de arpista, de músicos, de flautista, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E em ti não mais se ouvirá ruído de mor, o ruído da pedra que está produzindo a comida, esmagando o trigo para fazer o pão. Nunca mais haverá. Então, o Senhor está aqui no versículo 22, é um castigo já sobre Babilônia. Então, o Senhor pega aquela tipologia lá de Daniel, a mesma maldade que ele usou para oprimir o seu povo. O Senhor está dizendo assim, ó: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você matou os meus servos e bebeu o sangue deles, aqui capítulo 17 de Apocalipse, você também sofrerá as mesmas consequências. O primeiro parâmetro da justiça. Qual a terrível consequência para aqueles que se recusassem a se ajoelhar e adorar a imagem feita por Nabucodonosor? Agora ele vai dizer as consequências. Olha, eu disse que o sinal é esse: quando eu tocar, se ajoelhe e adore. Mas se você não fizer, existe uma consequência. Qual a consequência? E qualquer que não se prostrar e adorar, de novo segue, o texto segue muita coerência. Se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha o que Babilônia está ameaçando os santos. Se você não adorar aquela estátua que o seu Deus proibiu você de adorar, essa fala estava chegando ao ouvido dos servos hebreus. Se você não adorar essa estátua, você será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Essa era a ameaça. Vamos ver no paralelo. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 diz: ó, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, falando da segunda besta, a besta fez a imagem e falou assim: se vocês não adorarem, vocês serão o quê? Se não adorarem a imagem, vocês serão o quê? Mortos. A mesma fala de Nabucodonosor: se vocês não adorarem a minha estátua, vocês serão mortos. Olha o princípio bíblico aqui, gritando aos nossos ouvidos. O princípio bíblico, escatológico, lá de Eclesiastes 1:9. O que foi, é o que será. O que aconteceu lá no passado, tornará a ser feito no futuro. Então, o que o Apocalipse está trazendo à tona
é justamente dizendo: estude com cuidado o livro de Daniel, sobre o que Babilônia fez, estude o livro de Jeremias, quem é Babilônia, estude o livro de Isaías para saber quem é Babilônia, estude o livro dos profetas menores para saber quem é Babilônia. E aí você vai entender melhor o que vai acontecer agora no tempo do fim. O segundo verso, capítulo 14, 9 e 10, está aqui a terceira mensagem, né? Angelical, quando a mensagem era bem clara em dizer, os três anjos, né? O mensageiro de Deus aqui, dizendo claramente para as pessoas que estão no mundo: se alguém adorar a besta, ele está dizendo a imagem da besta. A besta que está lá na imagem. E a sua imagem, e se será, né? Não coloquei o verso inteiro aqui, né? Só para a gente pegar o início do versículo 9. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e será atormentado com fogo e enxofre. Por que tem esse i aí? Porque no restante do verso acima diz assim, ó: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e fizer o que mais? E aceitar a sua marca, não é isso? E esse será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Veja que, assim como Babilônia ameaçou jogar os três jovens numa fornalha ardente, aqui o Senhor, os santos nos últimos dias, fará o mesmo com Babilônia. Se vocês obedecerem Babilônia, adorando a imagem que ela vai expor aqui, vocês também serão lançados no lugar com fogo. Como Babilônia tratou os santos, como Babilônia ameaçou os santos. Os mensageiros de Deus aqui, nesse momento, estão fazendo a mesma coisa, dando na mesma medida. Que informação chegou aos ouvidos do feitor da imagem, Nabucodonosor, sobre alguns que estavam se recusando a adorar a estátua? Olha como chegou no ouvido de Nabucodonosor. Os seus servos lá disseram assim: há uns homens judeus, há uns escravos judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. A pior coisa do mundo é um fofoqueiro que traz uma mensagem, porque ele sempre traz de uma forma mais agravada, né? E ele já traz essa informação para o perseguidor de uma forma para inflamar mais a sua ira. O homem já está descontente. E aí a forma como é dita, a ira aumenta, né? E aí é dito para ele, né? E é interessante aqui, algo bem interessante. Os nomes dos garotos aqui, ó, que eram jovens, né? Eram jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes deles não eram assim. Os nomes deles eram Misael, Ananias e Azarias. Eram nomes hebreus. Mas chegando em Babilônia, eles deram novos nomes babilônicos para mudar a cabeça dos meninos. Misael quer dizer aquele que é como Deus. Misael, Micael, Miguel, né? São as mesmas letras do alfabeto hebraico. Quer dizer aquele que é como Deus, que é como Deus. Ananias significa o Senhor é misericordioso comigo. Azarias, o Senhor me ajuda. O Senhor está para me proteger, me ajudar. E aí trocaram o nome aí, ó. Sadraque, dizem os historiadores, né? Não chegaram a algo concreto, absoluto, mas seria uma mudança do nome do deus Marduk. Babilônia tinha vários deuses. O supremo era Nebo. Mas haviam outros deuses. É por isso que ele diz aqui, ó. Até os deuses não servem. Eles não servem a Nebo. O segundo nome era Tamuz, né? A Marduk, a Bel era um outro deus, né? Que havia lá, inclusive o nome de Daniel. Daniel quer dizer
O Senhor é meu juiz. E o nome que botaram nele foi Beltesazar, o servo do Deus Bel. Mudaram a cabeça dos jovens. Tentaram mudar, né? Mas não conseguiram, não. E aí, até os deuses não servem. E também não querem adorar a tua estátua. Veja que só tem uma forma na tipologia bíblica de nós não recebermos a marca da besta e adorar a imagem que a segunda besta vai fazer da primeira besta. É se nós não servirmos aos deuses de Babilônia. Tem muita gente hoje servindo a deuses de Babilônia, a doutrinas que ensinam mais de um Deus na Bíblia. Tem muita gente seguindo isso. E se esquecem desse detalhe importante. Cuidado. Esses jovens não vão adorar a estátua porque já nunca adoraram, desde que chegaram lá, nunca adoraram nem serviram os deuses de Babilônia. Olha que mensagem implícita aqui neste versículo. Vamos para o paralelo. Apocalipse 14, versículo 4 e 5, fala aqui dos 144 mil que foram selados, igual o espírito daqueles 3 jovens lá, que estavam dispostos a dar a própria vida para não transgredir um dos mandamentos de Deus. Olha como era o caráter desse povo, vai ser o caráter desse povo agora no tempo do fim na terra, um povo que vai ser abençoado por Deus, vai ser selado com o Espírito Santo de Deus. Ó. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Aqui está falando de mulher e de homem. Então, mulher aqui na Bíblia não é mulher no sentido físico, né? Porque são virgens, diz o texto. Não está falando de relação sexual. O texto está dizendo assim, aqueles que não se contaminaram com as igrejas. Mulher na Bíblia é igreja. Mulher em profecia é igreja. Não se contaminaram com as doutrinas das mulheres que estão aí, muitas delas, agarradas com o politeísmo. Tem muitos deuses lá, né? Agora, a igreja cristã nominal diz assim, ó, nós somos monoteístas. Como? Monoteísta. Se 99% dela está dizendo que tem 3 pessoas que são deuses lá, são 3 deuses. São um só, mas é 3 pessoas. Então, ó, se são 3 pessoas, são 3 deuses. Isso não entra na cabeça de ninguém, né? Mas criaram essa filosofia, assim como Nabucodonosor criou as suas filosofias para engodar o povo de Deus lá. E na boca desses 144 mil, não se achou engano. Na boca, na mente, né? Porque eles são um caráter irrepreensível. Então, aqueles 3 jovens poderiam pensar assim, peraí. É só hoje, nunca mais eu me ajoelho, é só para não envergonhar o rei diante de todos os reis das nações, todas as autoridades aqui presentes, eu vou só me ajoelhar rapidamente, pronto, e acabou, é só hoje, não é? Mas esses jovens eram irrepreensíveis. Eles não se permitiam nem dar uma ajoelhadazinha diante daquela estátua. O que o rei mandou fazer com os santos que não quiseram se prostrar e adorar a sua imagem? Olha a ordem que Nabucodonosor vai dar contra aqueles garotos. Então Nabucodonosor, na sua ira, mas não era uma ira qualquer, ele estava furioso, na sua ira e na sua fúria, mandou chamar diante dele imediatamente Sadraque, Mesaque e Abednego. Graças a Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi. Quem foi Misael, Ananias e Azarias, né? Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou então Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Ele chama ao povo, os 3, e inquire ali com uma pergunta ameaçadora, né? Porque não precisa nem dizer. Não precisava nem dizer mais nada, porque só na fúria do rei ele fala assim. O que significa dizer? Qual as mensagens por trás? No Apocalipse 13, nós vamos encontrar uma besta que diz assim: ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Ela é como se ela chamasse para negociar. Ó, você quer comprar e vender? Pegue a minha marca. Se você não quiser a minha marca, você não pode. É o que basicamente Nabucodonosor está tentando aqui argumentar, entre aspas, negociar.
porque ele não está negociando, ele está impondo aqui, embora com uma pergunta, né? O paralelo está em Mateus 10, 18, diz assim: uma profecia dada por Cristo para os santos agora no tempo do fim. Ele fala assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, e dos reis, por causa de mim, ou por causa do meu nome, outras versões, para lhes servir de testemunho a eles, para que vocês deem testemunho de mim a eles, e testemunho também aos gentios. Olha, se esse verso não está perfeitamente ajustado com aquela experiência que aconteceu lá, capítulo 3, quem é que estava ali? Os gentios de todas as nações estavam ali. Ali estavam sátrapas, governadores. Ali estavam reis das nações. E o grande rei Nabucodonosor, né? O grande rei. Então, a Bíblia diz que no tempo do fim vai acontecer isso novamente. Então, o que está acontecendo lá com esses jovens lá em Babilônia vai se repetir também no tempo do fim, não igualmente, não da mesma forma, mas o homem será testado e tentado pelo inimigo a quebrar a lei de Deus, a ficar contra a vontade de Deus. Que resposta deram os hebreus àquele rei, né, o rei Nabucodonosor, que lhe ofereceu a última chance para se retratarem, se ajoelharem e adorarem a imagem? Olha a resposta dos jovens. Querem aprender o que é um homem de coragem? Querem saber o que é um crente de verdade? Porque hoje não tem... Olha, eu conheço muitos cristãos, mas crente tem pouco. O que tem de homens que dizem que professam a fé cristã, que é evangélico, que é católico, não importa, cristão. Que é espírita, não importa, cristão. Que diz que é cristão. Mas tem aberto muita concessão contra a palavra de Deus e com o inimigo. Agora vamos saber o que é um crente de verdade que vai receber o poder de Deus na sua vida. Preste atenção, se você quer ter milagre poderoso na sua vida, se você quer ver maravilhas na sua vida espiritual, você precisa ter esse caráter desses meninos aqui, e a coragem deles. Vamos ver o que acontece com a resposta deles a Nabucodonosor. Responderam, aqui era para estar assim, Misael, Ananias, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre esse negócio. Vocês teriam coragem de falar isso para um juiz? Juiz não, basta um delegado. Eu não tenho nenhuma obrigação de lhe responder nada sobre isso. É o que eles estão dizendo aqui. Você não pode, ninguém pode nos obrigar a responder nada sobre isso. Quem tem a coragem de falar isso diante de um rei furioso, o maior de todos, que mandava matar por qualquer coisa. Olhou atravessado para ele, não gostei do vestido daquela mulher, mata ela. Era assim, o rei Nabucodonosor. Eis que o nosso Deus, olha o testemunho dos meninos aqui, olha a fé verdadeira assim, eis que o nosso Deus, disse eles, a quem nós servimos, pode livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não livrar, nem da fornalha, nem da tua mão, fique sabendo, ó rei, de uma coisa: que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Já viram a coragem dessa? Isso não era velho pastor de igreja, não era ancião, não, era 3 meninos, de 22 anos, 23 anos. Era 3 garotos. Justamente uma tipologia que as igrejas velhas do tempo do fim não seriam aqueles que Deus usaria, mas os jovens na fé, no sentido de um grupo de pessoas levantado recentemente, algo nesse sentido. Paralelo com Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10, nós já lemos aqui, o texto completo diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na sua fronte ou sobre a mão, também esse que vai adorar a besta beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
Os jovens, assim como os santos dos últimos dias, me dirão: é melhor adorar a imagem da besta? É pior adorar a imagem da besta? É pior não adorar a imagem da besta e ser morto pela besta? Ou adorar a imagem da besta e provar da ira de Deus sem mistura? É uma questão de lógica. É uma questão de sabedoria. Os jovens sabiam que Nabucodonosor só tinha poder sobre eles se Deus permitisse. E sabiam que Nabucodonosor poderia apenas matar o seu corpo físico, mas a salvação prometida pelo Deus único daqueles 3 jovens era garantida. Assim como será os santos dos últimos dias. Você pode até ser perseguido, ser machucado e até morto pela besta. Mas a besta, ela só pode fazer mal a esse corpo físico. A vida eterna está garantida para todo aquele que escolher entre Deus e o diabo. Escolher Deus, né? Entre os dois. Que fez Nabucodonosor diante da fé daqueles 3 jovens hebreus que o desafiava. Mas que desafio era esse? Não era dentro da câmara de Nabucodonosor. Era público, era uma humilhação pública para o maior rei do mundo. Se eu fosse no lugar de Nabucodonosor, eu não tinha jogado eles na fornalha. Eu já tinha começado a chutar eles ali. Matar ele de chute ali mesmo. Como é que alguém tem a coragem de desafiar a mim, o rei do mundo? Não era assim? Se você estivesse no lugar de Nabucodonosor, se coloca no lugar dele. Com o conhecimento que ele tinha. Com a arrogância que ele tinha. Com o poder que ele tinha. Então, o que é que Nabucodonosor vai fazer agora, né? Com aqueles 3 jovens que desafiavam publicamente. Que loucura, então, disse o rei Nabucodonosor, no ímpeto da sua vanglória. Que é o que vai acontecer com o agente de Satanás, o anticristo, nos últimos dias. Ele vai abrir a boca e falar essa mesma bobagem. Olha o que é que vai dizer. Agora, pois, disse Nabucodonosor, se vocês estão prontos, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música que está aqui tocando, a banda de Babilônia, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Olha o aviso dele. É bom para vocês. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha a loucura do homem agora aqui, ó. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É nessa loucura que Nabucodonosor vai ser julgado, e é nessa loucura que o anticristo vai cair. Porque, como ele disse, bom é não afrontar o Deus único e poderoso. Ele vai fazer isso. Aqui Nabucodonosor se achava, o homem era tão vanglorioso pelo ouro que tinha, pelo poder social que ele tinha, que agora ele se achava superior aos deuses. Ele já não era mais, já não se sentia mais um ser humano, de tanta bajulação, de gente se ajoelhando aos pés dele, que agora ele já se achava um Deus, e não era um Deus qualquer. Ele se achava agora o Deus dos deuses, porque ele está dizendo, e quem é um Deus que pode medir força com a minha mão, que tem mais força do que eu? É o que ele está dizendo aqui. Para vocês entenderem aonde o anticristo vai chegar, aonde a besta vai chegar, diante de tanto poder que lhe será conferido, que subirá a cabeça ao ponto deles se acharem assim. E todo homem é assim. Isso é do ser humano. Você já parou para pensar, se todo o poder do mundo fosse dado a você, o que é que você faria com os outros? Não sei se foi Abraham Lincoln, se Thomas Jefferson, ou Lyndon Johnson, um presidente americano que disse assim, quer conhecer o caráter de um homem, dele poder, ou, em outras versões, dele dinheiro, né? Você sabe o caráter dele. Daniel, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim, então Nabucodonosor se encheu de quê? De raiva. E se lhe mudou o aspecto do semblante do seu rosto, né? Contra Sadraque, Mesaque e Abednego.
e deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que era o seu costume, o costumado a ser aquecido. E ordenou a uns soldados seus, né, os homens valentes lá do seu exército, que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Ele nem mandou lançar imediatamente. A minha raiva é tão grande que ele mandou aquecer o fogo quantas vezes? 7 vezes mais. Aí ele mexeu com o Todo-Poderoso, né? Ele não mandou acender 6 vezes mais, mandou 7. A besta no tempo do fim, ela conduzirá o povo para uma perseguição, para uma morte, mas sem saber, ela está conduzindo um povo para ser poderoso. Para ser poderoso. O número dele é 6. Estátua. 66. O número de Deus é o 7. Quando ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, ali iria ocorrer uma operação de Deus. E aí ele manda amarrar os meninos lá e lançarem imediatamente após aquecida a fornalha ali dentro para serem consumidos pelo fogo. Quão superaquecida estava aquela fornalha de Nabucodonosor, contra os servos de Deus. Olha o quanto estava tão aquecida que fez o quê? Olha. Ora, tão urgente era a ordem do rei e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo da fornalha matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não chegaram nem ali para lançar o jovem lá embaixo, na borda. Eles já morreram queimados ali, só em se aproximar. Ao lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro da fornalha. O que o Senhor permitiu que acontecesse com os seus servos lá em Babilônia? O Senhor permite isso. Presta atenção no que o Senhor permitiu até aqui, ó. E estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Preste atenção. Todo servo de Deus que o Senhor permite que ele seja testado, porque o Senhor conhecia o caráter desses 3 jovens. E o Senhor só permitiu porque eram milhares de hebreus escravos dentro de Babilônia. Eram milhares. Mas o Senhor permitiu o teste para esses 3. Por que o Senhor permitiu um teste desse tamanho? Por que 3, né? Por que o Apocalipse apresenta 3 mensagens angélicas para o mundo? Por que 3? E então esses 3 jovens caíram amarrados lá e o Senhor não soltou ele antes. O Senhor poderia mandar um fogo do céu ali, queimar todo mundo, ou uma chuva apagar a fornalha. Falar igual o anjo escreveu na parede para o filho de Nabucodonosor na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Farsim, ou seja, estou mandando um juízo para você, um sinal para Nabucodonosor ficar todo arrepiado ali e parar o que ele estava fazendo. O Senhor não fez isso, não. O Senhor permitiu que os seus servos fossem humilhados, sendo carregados, amarrados ali, diante de todo mundo e lançados dentro do fogo. O Senhor permitiu isso, até o último momento. Lembre-se que o Senhor permite muita coisa até o último momento. Eu sempre tenho dito isso. O Senhor tem me atendido às minhas orações aos 45 minutos do segundo tempo, fazendo uma alusão a uma partida de futebol, que é o, né? 45 minutos do segundo tempo, não falta mais tempo, né? Já acabou o tempo ali. Eu quero contar para vocês que um pequeno testemunho do que aconteceu comigo, algumas vezes. Eu vou contar uma só, porque foram várias vezes aos 45 minutos do segundo tempo. Eu, um dia, tive contato com um amigo lá dos Estados Unidos, chamado Eduardo Silva, dono de uma empresa chamada Feedback Enterprise, lá em Miami. Eu encontrei com ele em São Paulo, e a gente teve lá, logo quando ele chegou em Miami, ele mandou para mim uma caixa de microcâmera, isso era 99 para 2000 aproximadamente. Ele mandou uma caixa de câmeras, microcâmeras, na época ninguém tinha aqui, porque só quem fazia isso era eu praticamente aqui. Ninguém tinha essas câmeras.
Então, eram câmeras pequenas que você colocava nos prédios, era todo mundo querendo comprar aquilo, porque era novidade. As pessoas monitoravam quem estava roubando, tal. E era microcâmera, o povo nem sabia o que era. Colocava numa parede, você investigava todo mundo, ninguém nem sabia o que era aquilo. Então, era muito fácil de vender aquilo. E ele mandou para mim, lá do estado, eu tenho uma caixa de câmera da Samsung, vou mandar para você vender em Natal aí, e aí eu preciso pagar daqui a 30 dias um boleto da Samsung, e aqui nos Estados Unidos não consigo vender mais essas câmeras, porque já saiu novas câmeras, essa já é vencida e só vende aí. Mas como é que você vai mandar uma caixa de câmera para mim, se você nem me conhece direito? Ele fez, eu conheço, você é um homem de Deus, vou mandar para você, e mandou. Disse que ia chegar em 20 dias, eu ia ter 10 dias para vender, aí você vai vender aí, eu preciso de 11.600. Se você vender por 20, o resto é seu. 20 mil, o saldo é seu. Se você vender por 50, o dinheiro é seu. Mas o Senhor é tão maravilhoso que quando eu recebi essa caixa aqui numa terça-feira, já faltava 3 dias para findar os 30 dias e o boleto eu pagava na sexta-feira. Eu tinha que pegar o dinheiro, ir no Banco do Brasil, transferir para fazer um DOC para o Citibank, na conta da sua noiva. Eu tenho esse documento até hoje, as provas dessa... Inclusive está no livro que eu escrevi, botei lá a prova lá da data e o valor, está lá o dinheiro. Do pagamento que eu fiz. E então, chegou na terça. Na terça-feira eu saí para vender, fui numa loja aqui, eu digo, olha, vim vender, o rapaz estava... Eu não tinha mais tempo de vender, né? É assim, 3-1, 4-8 e ganhar o dinheiro, não. Aí fui lá, digo, quanto é? Eu digo, vendo por 20 mil. Para o sujeito colocar preço, né? Vendo por 20 mil. Aí ele falou assim para mim, não, dou 8 mil. Eu digo, não, meu amigo, você tá ficando doido, de 8 mil você vai pegar em 4 câmeras dessa. Tem uma caixa aí com bem 50 câmeras. Aí ele disse, aí eu olhei para ele assim, ele estava se amando, falei assim, amigo, tá aqui o e-mail. Eu preciso mandar 11.600 para ele lá. Só tem até sexta-feira para pagar isso aqui e tal. Menino, vem aqui, assinou o cheque, 11.600 me deu. Eu não queria ganhar nada e queria mandar para ele lá, porque eu não tinha tempo para estar perdendo tempo com isso, não. E então peguei o cheque, corri no dia seguinte lá para o HSBC, na Presidente de Moraes. Tem um HSBC ali, ó. Logo passou a Bernardo Vieira, agora Nevaldo Rocha. Tem um HSBC que depois tornou um Bamerindes, era ali o HSBC. Depois o HSBC pulou para o lado de cá. Cheguei ali na quarta-feira para tocar o cheque, cheguei assim no canto, assim, a primeira caixa do canto assim, eu cheguei para ele trocar um cheque aqui. 11.600. Ela falou assim, não, meu senhor, porque aqui, isso é muito, na época era muito dinheiro, na época lá era em torno assim de uns 70 mil reais, negócio assim, ou mais, uns 100 mil reais, era muito dinheiro. Cheguei lá com 11 mil na mão, a mulher falou assim, olha, você tem que fazer um aprovisionamento, faça o aprovisionamento e o senhor vem pegar. Eu digo, tá certo, faça aí. Aí foi embora. Quinta-feira eu estava lá de novo. Vim pegar o dinheiro. Ela falou assim, você fez o aprovisionamento? Eu digo, e o que é aprovisionamento? Eu falei com você ontem aqui. Você tem que ir lá em cima, assinar um documento, fazer o valor. E aí esperar 48 horas. Por que você não me disse isso ontem? Já era amanhã. Hoje é quinta, amanhã. Como é que é amanhã? Eu tenho que ter amanhã. Tem que ter amanhã esse dinheiro. Tem saldo na conta? Tem, mas tem que ter aprovisionamento. O carro forte tem que trazer esse dinheiro para cá. Chama o gerente aí. O gerente veio e falou assim, meu amigo, infelizmente houve uma falha de comunicação aqui com a caixa. Todo o dinheiro que entrar amanhã eu vou separar para pagar o seu cheque. Ok. Deu vontade de deixar até o cheque lá. Aí foi embora. Sexta-feira, 3h45 da tarde, eu me lembrei do cheque. Trabalhei o dia todinho, acredito. Eu tinha uma motozinha pequenininha, voei para lá. Quando eu cheguei lá, o banco estava fechando. Quando eu cheguei no banco assim, lá vinha um soldadozinho já com a mão, empurrando a porta, eu entrei. Fui para onde? A moça que me atendia lá no canto da parede. Fui lá para o canto da parede. Cheguei lá, quando eu vinha com o cheque assim, ó, a moça olhou para mim, me deu o sorriso mais lindo do mundo. Eu digo, oh, aleluia, glória a Deus. Mas ela disse assim, não tem um centavo. E na quinta-feira anterior, antes de sair dali, eu me escorei aqui na parede assim, ó, que é a parede lá de lá, escorei na parede assim, eu digo, Senhor, tem um cara lá nos Estados Unidos,
que me mandou uma caixa de câmara. Não é porque gostou dos meus cabelos brancos, não. É porque por causa do teu nome. Não deixa o teu nome cair por terra, não. E as minhas orações eram assim, que eu era um crente sem vergonha antigamente, eu não orava, não. A minha oração era, eu era objetivo demais com Deus. É por isso que Deus é objetivo comigo. Assim, de me dar pouca coisa, porque eu também dedicava muito pouco tempo à oração. Mas a fé, né? A fé é o que vale. E aí, fiquei desolado ali, já pensando assim, Senhor, agora, para onde é que eu vou? Arrumar um agiota, porque... E o banco, porque já estava fechado o banco. Como é que eu ia para outro banco? Depositar na sexta-feira à tarde? Já imaginou? E eu assim, desolado assim, ela também de outro lado, sem cara. Aí a minha visão perimetral assim, viu que entrou uma pessoa no banco. Entrou uma pessoa. E eu vi que ele tinha algo na mão, ele se aproxima. Tinha 4 caixas vazios, ele foi para onde eu estava. O caixa ocupado comigo. Se eu estava ali, estava ocupado, né? Aí ele chegou para mim, a moça olhou para ele e falou assim, é pagamento ou é recebimento? Achei estranho aquilo, porque não é comum, né? Para mim não era até ali. Aí ele falou assim, pagamento. A moça perguntou, quanto é que você tem aí? Mas era um pacote de dinheiro, assim, quando eu levantei a cabeça, era um envelope que o bicho estava estufado assim, com dinheiro. Aí ele falou assim, 11.600. Quase que aquela mulher caiu para trás e eu também. Mas eu fiquei sem chão, eu não acreditei, eu achei que era brincadeira aquilo, porque não foi 11.599, nem foi 11.601, era exatamente o valor do cheque. Ela só fez abrir o envelope pardo assim, rasgando a boca do bicho, e tirando aqueles blocos de dinheiro, tudo amarrado com liga. Ela passou a mão assim, contou assim, jogou dentro, jogou, ela me entregou o envelope e eu entreguei o cheque para ela. Eu não sei como é que eu saí daquele banco, eu não sei como eu atravessei a Prudente de Moraes, porque o Banco do Brasil estava logo na frente do outro lado. Eu só sei que eu passei voando aquela Prudente de Moraes ali. Ela não me perguntou, ela não me conferiu dinheiro, não houve nem nada, só foi para dar dinheiro para mim. Quando eu cheguei lá no outro banco, eu já vinha pensando assim, Senhor, o banco já estava fechado aqui. Quando chegar lá, que o Banco do Brasil é mais rígido que esse banco, não adianta nada com esse dinheiro na mão. Quando eu ia chegando no Banco do Brasil, lá vi um soldadinho do Banco do Brasil, olhou para mim assim, deu um sorriso e falou assim, estava esperando só o senhor. Diga, esse cara me confundiu com alguém. Eu digo, eu vou aproveitar. Aí entrei, né? Cheguei lá e 30 segundos fiz o pagamento, ele tinha recebido lá o dinheiro. Quando foi 6 horas da noite, eu cheguei em casa fazendo a minha meditação, meu devocional do sábado. Foi quando a ficha caiu. Foi quando eu entendi o que aconteceu ali. O que Deus tinha me feito comigo, uma experiência de fé comigo. Ele usou pessoa dos Estados Unidos, pessoa daqui de Natal, usou guarda que eu não sei quem é, usou um monte de gente para dizer para mim assim, olha, eu é quem resolvo os problemas da sua vida. Confie em mim até o último momento. Nem que lhe amarrem e jogue dentro da fornalha e você pensando, será que o Senhor não vai me salvar? Eu estou me queimando aqui dentro. E espere até o último momento, porque Ele é um Deus de providência. E quando eu olho esses 3 jovens aqui, eu penso o seguinte, Deus permite que a gente vá até o final do sofrimento, porque a honra é maior lá. O paralelo com Apocalipse 3,17 diz, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, né, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, para que ninguém pudesse. Uma proibição era o que Nabucodonosor estava fazendo quando jogou esses 3 jovens dentro ali do fogo ali. Ninguém podia desobedecê-lo, ninguém poderia deixar de adorar a sua imagem. Que reação teve o rei quando olhou atentamente para o centro da fornalha? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou assim, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, rei. Olha, como é que um bajulador responde, né? É verdade, rei. Disse ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofreram. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Maravilhoso, né? O anjo do Senhor, o filho de Deus, né?
estava ali acompanhando aqueles 3 homens. O Senhor livrou. Mas não livrou um livramento escondido de uma prisão que só o rei e o guarda sabia, não. Livrou diante de uma multidão incontável de gente. O mundo inteiro estava ali para ver o livramento do Senhor. Assim acontecerá com os santos no tempo do fim. O mundo inteiro estará focado nos santos que escolherão estar servindo a Deus nos últimos instantes da história desse mundo. O que aquele milagre fez com o espírito vanglorioso daquele rei, Nabucodonosor? Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Misaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Misaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Saíram do fogo. O fogo que queima os ímpios é o mesmo fogo que purifica os santos. Não é? O paralelo, o Novo Testamento diz, em Mateus 13, 42, 50, diz assim, ó: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. O mesmo verso repetido no verso 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o Senhor Jesus está dizendo que no tempo do fim, os ímpios passarão pela mesma experiência que Nabucodonosor, um tipo de Satanás, fez os santos passarem lá na fornalha de fogo. A fornalha não queima os santos, mas os ímpios aqui virarão cinzas, viu? A morte e o inferno, diz Apocalipse 20, 14, foram lançados no lago de fogo. Lançou na fornalha dentro, Deus vai lançar também toda a maldade no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna, né? O lago de fogo. O que aconteceu com os 3 hebreus para que Babilônia testemunhasse sobre os cuidados de Deus logo após serem da fornalha? Ajuntaram-se ali os sátrapas, os governadores, né? Os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, os corpos destes homens, nem foram ao menos chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos, as suas roupas se mudaram, nem havia cheiro de fogo ou de fumaça no corpo deles. Agora, viu, Edilson? Todas as pessoas ali presentes não queriam ver mais Nabucodonosor e nem a estátua. Queriam cheirar aquele jovem, queriam tocar nele. O que é que o fogo não fez com aqueles homens? Se havia uma prova clara de um monte de soldados mais fortes do que eles, queimados, que não chegaram nem dentro da fornalha. Estavam mortos. Eles queriam saber quem eram esses 3. O mundo vai querer saber quem é o povo de Deus. Como o extasiado rei Nabucodonosor glorificou a Deus diante de tão grande testemunho daqueles 3 homens. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, a minha palavra, preferindo entregar o seu corpo e servirem do que servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Portanto, faço um decreto hoje, pelo qual todo o povo aqui de Babilônia e todos que estão presentes aqui, nação, língua e povo, que disser qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não há nenhuma forma, outra possibilidade de o povo de Deus prosperar aqui nesta terra, quer seja material, mas sobretudo espiritualmente, se não for obedecendo a Deus. Não tem. Os homens que tentam ficar ricos e crescer de outras formas, sempre encontrarão uma fornalha ardente e se queimarão aqui. Para concluirmos, Babilônia, pela segunda vez, testemunhara, capítulo 2, já tinha visto um grande testemunho já, né? Testemunhara o poder de Deus através dos seus servos. Nabucodonosor não aprendera a lição ensinada por Daniel, quando revelou o seu sonho e deu a sua interpretação. Mesmo tendo exaltado o nome do único Deus nas situações anteriores, Nabucodonosor se esquecera
do Deus dos judeus agora, o Deus dos hebreus. Amados, que nós nunca possamos esquecer o Deus único que nós servimos. Ele pode livrar, não importa qual a dificuldade, nem que seja uma fornalha ardente, é a morte certa, porque Ele tem o poder de livrar, porque não há Deus que livre como o nosso Deus. Amém?